Você já sentiu um arrepio na espinha? Uma sensação gelada de que a pessoa ao seu lado está jogando um jogo perigoso com regras que só ela conhece? Já se pegou exausto tentando desesperadamente provar sua própria sanidade enquanto tudo ao seu redor era distorcido? Aquela voz dentro de você que sussurra: tem algo errado, mas que você tenta calar por medo de estar exagerando? E se eu te disser que essa intuição, esse desconforto, é o seu GPS interno gritando a verdade? E se a pessoa que te manipula, que te faz duvidar de tudo, na verdade sabe que você está começando a enxergar? Sim, eles sabem. Eles sentem quando a máscara começa a cair e o jogo está prestes a virar. Este vídeo não é sobre alimentar a raiva ou buscar vingança. É sobre o poder de ter clareza. É sobre desvendar a mente do narcisista para finalmente libertar a sua própria. Hoje, você vai descobrir por que, no fundo, eles já sabem que você sabe. E mais importante, como usar essa percepção para virar o jogo, não com confronto, mas com consciência, e recuperar a sua paz. Prepare-se para uma virada que eles jamais esperariam. Você vê um sorriso confiante, uma postura inabalável, alguém que parece ter todas as respostas. O narcisista se projeta como invencível, carismático, quase um deus emocional na sua vida. Mas o que ele esconde? O que ele não quer que ninguém veja? A verdade é que por trás dessa armadura cuidadosamente construída, existe uma fragilidade extrema. Eles vivem com um medo constante, o medo de serem vistos como realmente são, de que o mundo, e principalmente você, perceba o vazio, a insegurança e a profunda dependência de validação externa que os move. É por isso que eles precisam de um controle absoluto da narrativa, das situações e, principalmente, da sua percepção. Qualquer elogio os valida. Qualquer discórdia é um ataque direto a essa imagem perfeita que construíram desde a infância, como uma defesa contra sentimentos de inferioridade. Essa persona é uma mentira, e o narcisista não mente só para os outros. Ele mente para si mesmo. Ele precisa acreditar que é extraordinário, que está sempre certo, que nunca erra. Esse auto-engano é o alicerce de sua personalidade. Mas essa estrutura é frágil, como um castelo de areia. E qualquer rachadura pode abalar todo o sistema. Eles sabem lá no fundo que seu comportamento pode causar problemas, que não é uma boa aparência. Mas sua impulsividade e senso de direito são tão avassaladores que eles não conseguem se conter e não acham que deveriam. É como se fossem explodir se não liberassem toda a bobagem que carregam. É uma redução de tensão, um alívio imediato, mesmo sabendo que não é a coisa certa a se fazer. Eles racionalizam, justificam e defendem cada atitude, mas uma parte minúscula do seu cérebro está ciente da destruição que causam. No limite, se pudessem falar a verdade, seria algo como: por que não posso apenas dizer o que tenho a dizer? Não é sério, só preciso desabafar. Sinto que todos estão contra mim, e a vida é tão injusta. Eu sempre sei o que é melhor, então por que não pode ser sempre do meu jeito? Me deixem ter meu ataque de raiva. Mas eles nunca dirão isso em voz alta, porque sabem que soaria ridículo. É exatamente essa fragilidade interna que se manifesta como fúria, negação e vitimização quando eles se sentem expostos. É a verdade que os assusta. Quando você coloca um espelho diante deles, o reflexo é insuportável e a resposta não é racional, é puramente instintiva. Essa é a ferida que você vai aprender a tocar, sem gritos, sem acusações, apenas com a clareza da verdade. Você já sentiu essa contradição? De ver uma pessoa tão forte por fora, mas com um vazio gelado por dentro? Aquela intuição que dizia: isso não é real. Pois é, seu corpo e sua mente já estavam captando a verdade. Imagine desarmar um jogo de poder sem levantar a voz, sem acusar, sem dar a ele o drama que tanto deseja. Existe uma pergunta, simples e direta, que atinge o narcisista onde mais dói, na base da sua mentira. Não é uma pergunta complexa nem ofensiva. É uma agulha em uma bolha, tocando naquilo que ele passou a vida inteira tentando evitar. A verdade sobre a própria responsabilidade. Perguntas como: por que nada nunca parece ser sua responsabilidade? Ou ainda: você já parou para pensar por que sempre precisa estar certo?
Essas perguntas funcionam porque o narcisista vive em uma narrativa onde ele é sempre a vítima ou o herói, nunca o causador dos problemas, nunca o responsável. Ao ser questionado sobre a própria agência, ele não reflete, ele reage. E essa reação revela muito mais do que 1000 explicações. Reações comuns do narcisista. Retaliação imediata. Ele vira o jogo e tenta fazer você parecer o agressor. Frases como: "Você está sempre querendo me atacar" ou "Você nunca entende o que eu passo" são comuns. É um desvio, uma tentativa de te colocar na defensiva para que você se esqueça do questionamento inicial. Vitimização. Ele se coloca como injustiçado. "Você nem imagina o quanto eu me esforço" ou "Ninguém nunca reconhece o que eu faço". Ele quer sua pena, sua atenção, seu suprimento de validação, desviando o foco da própria falta de responsabilidade. Gaslighting. Ele distorce o que você disse ou fez, fazendo você duvidar da sua própria memória e sanidade. "Eu nunca disse isso. Você está inventando coisas." Essa é uma das táticas mais cruéis, pois mina sua confiança na sua própria realidade. Silêncio frio ou fuga. Ele simplesmente corta a conversa, muda de assunto ou sai do ambiente. É uma forma de manter o controle através do afastamento e de te punir com a ausência de resposta. O importante é entender que a pergunta em si não é o problema para o narcisista. O problema é o que ela representa, uma rachadura na imagem perfeita que ele construiu. Você o força a olhar para a realidade, mesmo que por um segundo, e ele se sente ameaçado. Não porque você é agressivo, mas porque você é verdadeiro. Muitas pessoas cometem o erro de tentar explicar melhor, argumentar mais, trazer provas e exemplos. Mas isso só alimenta o jogo. O narcisista não está interessado na verdade, e sim em manter o controle da narrativa. Quanto mais você tenta convencê-lo, mais ele manipula. O poder está em perguntar e, crucialmente, em observar. Nesse silêncio, nesse espaço entre o impacto da pergunta e a reação instintiva, a verdade começa a aparecer. Não nas palavras dele, mas no desespero que surge quando ele percebe que não pode mais esconder. Da próxima vez, faça a pergunta. E, em vez de escutar a resposta verbal, observe o comportamento. Ele revela muito mais. Você já se viu preso em discussões sem fim, tentando provar um ponto para alguém que parecia viver em outra realidade? Sentiu a frustração de suas palavras serem distorcidas? Se sim, você já está um passo à frente. Narcisistas não vivem em harmonia com a verdade. Eles criam versões da realidade que os beneficiam e esperam que todos ao redor participem dessa farsa. Reescritura de histórias, inversão de papéis, tudo para que a culpa recaia sobre qualquer um, menos sobre eles. Isso não é apenas uma escolha consciente. É um mecanismo de sobrevivência. Se admitissem erros, se aceitassem ter machucado alguém, se reconhecessem que não são tão incríveis quanto dizem, tudo desmoronaria. Para eles, detrás um pau não é só perder o status, é perder o próprio senso de identidade. Por isso, o narcisista precisa do controle. Ele não busca diálogo, ele busca domínio. Ele precisa garantir que as pessoas ao seu redor enxerguem o mundo pela lente dele. E para conseguir isso, ele usa táticas poderosas. Gaslighting. Ele distorce seus sentimentos, sua memória, sua percepção. Você começa a duvidar se exagerou, se realmente ouviu aquilo, se talvez seja você o problema. O objetivo é te aquecer emocionalmente para que ele possa continuar manipulando. É uma técnica que te faz questionar sua própria sanidade, te prendendo em um nevoeiro mental. Projeção. Ele acusa você de exatamente aquilo que ele faz. Se ele é infiel, diz que você é quem desconfia demais. Se ele mente, diz que você não confia. Ele transfere a culpa para te desestabilizar. É a panela chamando o caldeirão de preto. Comparações cruéis. Ele usa outras pessoas como referência para te diminuir. Fulano faria isso melhor. Você nunca entende como ciclano me trata bem. Isso mina sua autoestima aos poucos, fazendo você se sentir insuficiente. Reversão de culpa. Mesmo quando confronta com um erro claro, ele vira o jogo. Tá vendo? É por isso que eu ajo assim.
porque você me provoca. Ele nunca é o responsável. O resultado de tudo isso é devastador. Aos poucos, você começa a se sentir confuso, culpado, pequeno. E quando tenta se defender, parece ainda mais culpado. Mas aqui vai uma verdade simples. Você não está louco. Você está sendo manipulado. Essa manipulação é tão sutil que muitas vezes a vítima demora anos para perceber. A sensação constante de estar pisando em ovos, o medo de falar algo errado, a dúvida constante sobre seus sentimentos, tudo isso são sinais claros de que sua realidade está sendo distorcida. E aqui entra o ponto mais importante. A manipulação só funciona com sua participação. O narcisista só consegue manter o jogo se você continuar tentando entender, agradar, justificar. Mas quando você para de justificar, quando você observa sem reagir, quando você entende o padrão, o jogo começa a ruir. Ele perde a influência. Você recupera a clareza. E é aí que o verdadeiro poder muda de mãos. Você já se pegou aceitando desculpas esfarrapadas, justificando o injustificável, ou se sentindo mal por ter uma opinião sobre algo óbvio? Esse é o efeito da manipulação, e você não está sozinho nessa armadilha. Por fora, ele pode parecer no controle. Fala com confiança, toma decisões com firmeza, parece saber exatamente o que quer. Mas por dentro é outra história. Tudo isso é uma fachada, uma armadura emocional construída para esconder o que ele mais teme: a própria fragilidade. Essa força é uma ilusão que precisa ser alimentada o tempo todo. Ele precisa constantemente de elogios, atenção, validação. Precisa que as pessoas ao redor o vejam como alguém superior, especial. Não porque ele é assim, mas porque ele precisa acreditar que é assim, ou tudo desmorona. Por isso, o narcisista não suporta críticas, não suporta ser questionado, não suporta ser responsabilizado. Para ele, qualquer dúvida sobre sua conduta é uma ameaça direta à imagem que criou. E o que acontece quando essa imagem começa a rachar? Ele entra em pânico. Mas esse pânico não se parece à primeira vista com medo. Ele se disfarça de raiva, agressividade, frieza ou sarcasmo. Em vez de mostrar insegurança, ele ataca. Em vez de refletir, ele culpa. Em vez de reconhecer o erro, ele distorce os fatos. Essa reação é o modo de defesa que ele conhece. Ele não sabe lidar com a verdade. A verdade para ele é um território perigoso, porque ela revela aquilo que ele tenta esconder até de si mesmo, a sensação de não ser bom o suficiente. Então, quando você faz uma pergunta que toca nessa ferida, mesmo sem gritar, mesmo sem acusar, ele entra em estado de emergência. E esse estado pode gerar 2 tipos de reações principais: explosão. Ele grita, te culpa, tenta te intimidar. O objetivo é te silenciar rapidamente para não perder o controle da situação. Manipulação emocional. Ele se faz de vítima, muda de assunto, finge que não entendeu ou se afasta. O objetivo aqui também é evitar o confronto direto com a verdade. Mas o que está acontecendo dentro dele é algo mais profundo. Ele está lutando contra a exposição. E essa exposição não é só diante de você, é diante de si mesmo. O narcisista não quer se ver como ele realmente é. Ele criou um personagem tão bem elaborado que até ele acredita. Qualquer ameaça a esse personagem gera crise. É por isso que muitas vezes, quando o jogo começa a falhar, o narcisista se torna mais cruel, mais intenso, mais imprevisível. Ele percebe que está perdendo o controle e fará de tudo para retomá-lo. Mas aqui está o ponto mais importante. Você não precisa jogar esse jogo. O poder dele está em manter você confuso, culpado, inseguro. Quando você enxerga o padrão, quando você deixa de reagir como ele espera, você desarma a armadilha emocional. Ele pode continuar tentando, mas algo já mudou. Você já não é mais o mesmo, e ele sabe disso. Você já presenciou essas explosões inexplicáveis ou mudanças bruscas de humor? Sentiu que estava andando sobre cacos de vidro, sem saber qual a próxima reação? Essa é a prova de que ele já estava perdendo o controle. Durante muito tempo, você talvez tenha tentado fazer a relação funcionar. Tentou conversar, explicar, compreender. Talvez tenha dado segundas, terceiras ou 10ª chances. E em cada uma delas, saiu emocionalmente mais desgastado.
É aqui que muitas vítimas de narcisistas ficam presas, na esperança de que, com paciência, a outra pessoa vá mudar. Que se você for mais compreensivo, mais amoroso, mais claro, as coisas vão melhorar. Mas a verdade dura é, o narcisista não quer mudar. Ele quer continuar no controle. E mudar exige algo que ele não está disposto a fazer. Olhar para si mesmo com honestidade. Por isso, a transformação real não começa quando ele muda. Começa quando você para de participar da ilusão. Quando você deixa de tentar convencer. Quando você deixa de justificar. Quando você entende que o jogo só continua porque você ainda está jogando. Esse é o ponto de virada. Você não precisa de uma grande briga, nem de um desabafo dramático. Muitas vezes, a mudança começa no silêncio. No momento em que você decide que não vai mais se perder, tentando salvar alguém que nem quer ser salvo. Isso é libertador, mas também assustador. Porque significa abrir mão da fantasia de que um dia a relação será diferente. Significa aceitar que o que você viveu não foi amor saudável, foi dependência emocional disfarçada de amor. Mas ao fazer isso, algo poderoso acontece. Você começa a se reconectar com a sua própria verdade. Você começa a se lembrar de quem era antes de ser manipulado, diminuído, silenciado. Começa a perceber que não é fraco, nem exagerado, nem difícil. Você apenas estava preso em uma realidade distorcida. E quando você sai disso, o narcisista sente. Ele percebe que está perdendo você e fará de tudo para recuperar o controle. Promessas falsas, pedidos de desculpa, declarações emocionadas. Mas agora você sabe. Isso não é mudança. É estratégia. E é nesse momento que você precisa ser firme. A maior vingança contra o narcisista nunca será humilhá-lo ou expô-lo. A maior vingança é seguir sua vida, sem ele ter mais acesso à sua mente, ao seu coração, às suas emoções. É viver em paz, sem precisar pedir permissão para ser quem você é. A chave da liberdade está em parar de lutar contra ele e começar a lutar por você. Você se cansou de tentar consertar o que não tem conserto? Sentiu um cansaço profundo de tentar agradar alguém que nunca se importou? Essa exaustão é o ponto de partida para a sua liberdade. Quando o narcisista perde o controle sobre você, algo começa a mudar. Mas não é algo visível de imediato. A queda não começa com gritos ou escândalos. Ela começa no silêncio. No vazio que surge quando ele percebe que você já não reage mais como antes. Esse momento é extremamente desconfortável para ele, porque a estabilidade emocional do narcisista depende de um fator essencial, a sua participação. Sem você validando, obedecendo, justificando ou tentando agradar, ele se sente perdido. Lembre-se, ele não é alguém que se sustenta emocionalmente por si só. Ele precisa de pessoas ao redor que alimentem sua autoimagem. Ele se vê através do olhar dos outros. Quando perde isso, começa a entrar em colapso. Esse colapso pode vir de duas formas. A queda silenciosa e lenta. É quando o narcisista começa a se tornar cada vez mais instável emocionalmente. Ele perde o interesse em tudo que não gira em torno dele. Começa a ter crises de raiva, tristeza profunda e passa a buscar novas pessoas para preencher o vazio, mas nada parece funcionar. Ele tenta criar novas versões de si mesmo para outros públicos, mas mesmo assim, algo não encaixa. Esse tipo de queda é menos visível para o mundo, mas é devastador internamente. Ele sente que está perdendo sua identidade, mas não sabe como reconstruí-la de forma autêntica, porque nunca aprendeu a ser real. A queda explosiva e visível. É quando o narcisista tenta manter o controle a todo custo, mesmo que isso signifique destruir tudo ao redor. Ele começa a se sabotar, cria conflitos com todos, espalha mentiras, tenta manchar a imagem de quem o confrontou. Ele se torna agressivo, manipulador e descontrolado. Mas, quanto mais ele tenta dominar, mais ele se afasta das pessoas. Porque com o tempo, todos começam a perceber que há algo errado. A máscara começa a cair e os padrões se repetem. As vítimas de ontem se tornam alertas vivos para os que estão por vir. Independentemente do tipo de queda, uma coisa é certa:
O narcisista entra em pânico quando percebe que foi visto de verdade. Porque agora ele não controla mais a narrativa. E a maior fonte de poder do narcisista, a manipulação da percepção, começa a desmoronar. Nesse ponto, muitos se perguntam: será que ele vai mudar agora? A resposta, infelizmente, é que isso raramente acontece. O narcisista pode tentar parecer arrependido, pode fazer discursos emocionais, pode prometer que vai fazer terapia, que vai se transformar. Mas tudo isso geralmente faz parte de uma nova tentativa de controle. Não é sobre mudança, é sobre sobrevivência do personagem. E é aqui que a sua firmeza é colocada à prova. Porque ele vai testar os seus limites, vai tentar reconquistar seu espaço emocional, vai buscar reverter o que chama de perda, mas que na verdade é sua liberdade ganhando forma. Você precisa lembrar, o ciclo só recomeça se você voltar. A queda do narcisista não depende de você. Ela é resultado da estrutura frágil que ele mesmo construiu. Você só precisa continuar fazendo o que ele mais teme, se manter firme na verdade e não alimentar mais a ilusão. Você já viu o narcisista quebrar a cara quando perdeu o controle? Aquela expressão de pânico que ele tentava esconder? Esse é o efeito da sua ausência, da sua força. Se até aqui você enxergou os padrões, entendeu o jogo e decidiu parar de participar, então você já deu um dos passos mais difíceis, o da consciência. E é aqui que começa a verdadeira virada, a transformação que acontece dentro de você. Durante muito tempo, você viveu tentando entender o outro, tentando manter o equilíbrio, tentando consertar o que estava quebrado. Mas agora, você percebe que não é responsável por salvar ninguém, e muito menos por se sacrificar para manter uma relação que te destrói. Essa mudança é sutil, mas profunda. De fora pode parecer que tudo está igual, mas por dentro, você está diferente. Você começa a escutar mais a sua intuição, a confiar nos seus sentimentos, a respeitar os sinais que o seu corpo e a sua mente já davam há tempos, mas que foram ignorados por medo, por dúvida, por culpa. Essa é a virada. Você para de buscar no outro o que só pode ser reconstruído dentro de si. E claro, esse processo nem sempre é fácil. Às vezes você vai sentir saudade, não da pessoa em si, mas da ideia que você tinha dela. Vai lembrar dos momentos bons, das promessas, dos planos que fez. E isso pode doer. Mas é nessa dor que nasce a sua força, porque agora você não está mais lutando para ser aceito. Você está lutando para ser inteiro, para se reencontrar, para se proteger. Para reconstruir sua autoestima, seu senso de merecimento, sua paz. Você começa a colocar limites, a dizer não sem culpa, a se afastar de conversas que te machucam, a escolher com mais cuidado quem pode entrar na sua vida. E com o tempo, você descobre algo libertador. Você nunca precisou da aprovação de ninguém para ser feliz. Essa é a verdade que o narcisista mais teme. Porque enquanto você dependia da validação dele, ele tinha poder. Mas quando você se basta, quando você entende o seu valor, ele não tem mais onde se apoiar. Não precisa provar nada. A sua cura já é a maior resposta. E sabe o mais bonito disso tudo? Quando você se cura, você se torna um farol para outras pessoas. Sua história passa a ter propósito. Seu processo inspira. Sua libertação mostra a outros que também é possível sair do ciclo. Então continue, mesmo nos dias em que parecer difícil, mesmo quando a dúvida bater, mesmo quando o medo quiser te fazer voltar. Porque cada passo longe do narcisismo é um passo em direção a você mesmo. E isso não tem preço. Existe uma parte de você que ele nunca conseguiu quebrar. Aquela que anseia pela sua verdadeira liberdade. Você sente essa chama reacendendo dentro de você? Chegamos ao ponto mais importante dessa jornada, e talvez o mais libertador. Você não precisa mais esperar que o narcisista mude. Não precisa mais tentar provar o seu valor para quem nunca esteve disposto a enxergar. Não precisa mais se calar, nem se encolher,
para manter uma relação que só existe se você se anular. A verdade, por mais dura que seja, é também a chave da liberdade. Um narcisista não se transforma com amor, paciência ou argumentos. Ele só muda se quiser. E quase nunca quer. Mas isso não precisa ser motivo de dor. Pelo contrário, pode ser o início da sua reconstrução. Porque a maior transformação dessa história não acontece do lado de fora. Ela acontece dentro de você. Quando você escolhe sair do ciclo. Quando para de ceder. Quando decide que não vai mais implorar por respeito, atenção ou carinho, você finalmente entende que não é fraco por ter amado, nem bobo por ter acreditado. Você apenas teve empatia, teve esperança, teve desejo genuíno de construir algo verdadeiro. E isso não é um erro, isso é nobreza. O erro não está em amar, está em permanecer onde não há amor de volta. E agora, sabendo disso, você pode seguir em frente com a cabeça erguida. Não como vítima, mas como alguém que sobreviveu, que aprendeu, que está mais consciente, mais forte e mais preparado para recomeçar. A exposição de um narcisista não é um grito, não é uma guerra, é uma decisão silenciosa de não compactuar mais com a mentira. Quando você para de responder aos jogos, quando você para de tentar explicar, quando você simplesmente se afasta, você o confronta com aquilo que ele mais teme, a própria verdade. E aqui está o que poucos entendem. A verdade não precisa de barulho, ela apenas existe. E quem está disposto a encará-la, se liberta. Então, se você chegou até aqui, respire fundo. Você não está sozinho nessa caminhada. Todos os dias, milhares de pessoas despertam do mesmo tipo de relação. E todas elas, assim como você, carregam a força necessária para recomeçar. Não importa há quanto tempo você está nessa história. Não importa o quanto você se doou. Não importa quantas vezes você caiu. O que importa é o que você vai fazer agora. Vai continuar aceitando migalhas? Ou vai escolher o banquete da sua liberdade emocional? Vai continuar tentando mudar alguém que só se importa consigo mesmo? Ou vai começar a se amar o suficiente para sair disso? A escolha é sua. E cada passo que você dá em direção à verdade enfraquece o poder da mentira. Se este vídeo falou com você de alguma forma, eu quero te convidar a dar um passo a mais. Comente aqui embaixo, compartilhe o seu momento de virada. Aquele instante em que você percebeu que estava sendo manipulado, ou quando decidiu não aceitar mais. Sua história pode ser a força que alguém precisa para abrir os olhos. Se inscreva no canal. Aqui, você encontra conteúdos semanais sobre narcisismo, manipulação emocional e, principalmente, sobre cura e reconstrução. Cada vídeo é pensado para te ajudar a sair do ciclo de abuso com mais consciência e clareza. Veja os vídeos sugeridos no final. Eles continuam essa conversa com reflexões profundas sobre como se libertar de relacionamentos tóxicos, como reconstruir a autoestima e como identificar os sinais antes que seja tarde. Você merece paz. Você merece respeito. E mais do que tudo, você merece se sentir inteiro novamente. O narcisista não teme perder você. Ele teme perder o controle que tinha sobre sua mente. Mas quando você desperta, o jogo termina.